Tiago, capítulo 4. Amém? Misericórdia. Tiago, capítulo 4. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? É uma pergunta. Ele responde com uma outra pergunta: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não tem porquê, não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo. Não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouça agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela nos santifica. Obrigado, Jesus, porque ela nos lava. Obrigado, Jesus, porque ela nos esclarece. Obrigado, Jesus, porque através dela Teu Santo Espírito nos guia, para que possamos viver a vontade do Pai. Então, Espírito Santo, nós estamos aqui, abertos para aquilo que o Senhor deseja nos comunicar através da Tua palavra. Livra-nos de toda distração, livra-nos de toda inquietação. Senhor, nós repreendemos todo o cansaço, nós repreendemos em nome de Jesus toda a sonolência, repreendemos tudo aquilo que tenta atrapalhar e tirar a atenção, ó Deus, daquilo que a Tua palavra deseja nos comunicar. Acampe seus anjos ao redor desse lugar. Sabemos que toda proclamação provoca guerras, ó Deus, no mundo espiritual. Ó Deus, ao ponto de realmente criar transtorno no mundo espiritual. Ó Deus, porque o inimigo não quer que nós ouçamos a Tua palavra.
porque ouvir a tua palavra nos alimenta a fé e nos faz crescer em fé. Por isso nós clamamos, Senhor, para que, ó Deus, anjos do Senhor estejam acampados ao redor desse lugar, e tudo aquilo que for, ó Deus, ataque das trevas, dardo inflamável do maligno, seja dissipado por meio do escudo da fé, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Glória a Deus. Hoje então nós iniciamos a nova série de mensagens esse mês com o tema sujeitar, resistir e avançar. Repete comigo assim: sujeitar, resistir e avançar. A palavra sujeitar, ela está ligada também com o verbo submeter, com a palavra submissão. E significa tornar alguém independente, submisso ou obediente. Significa reduzir a obediência, a dependência, render-se, obedecer às ordens ou à vontade de. A palavra resistir significa opor-se a uma força, não ceder à pressão, suportar algo sem danos. E a palavra avançar significa mover-se para frente, progredir, ir adiante. Quando falamos então sobre esses três verbos, né? Sujeitar, resistir e avançar, nós vemos que o Senhor, Ele tem nos chamado como igreja nesses dias, para nos atentarmos à luz da palavra, para que então, guiados por ela, possamos viver a plenitude da vida, que é a totalidade do que Deus tem para nós. Nós precisamos entender que tudo começa com a sujeição. Quando eu me sujeito, a palavra se sujeitar em si, significa se render em obediência à vontade de alguém, de algo. Isso é se sujeitar, é eu me render, é eu me submeter, é eu me tornar obediente. A resistência é uma consequência da sujeição. Por isso aqui o centro desse texto que nós lemos, nós vamos falar um pouco sobre ele. Ele diz: sujeitai-vos, se submetam a Deus, resistam o diabo, e então ele fugirá de vocês. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Uma coisa traz outra coisa como consequência. Muitas vezes queremos resistir ao diabo e queremos que ele fuja de nós, mas precisamos entender que isso se tornará uma realidade só se nos sujeitarmos, nos submetermos a Deus. Ou seja, eu preciso submeter a minha desobediência à obediência da palavra. Eu preciso render o meu orgulho à humildade daquilo que aquele que é manso e humilde de coração, que é Cristo, tem para me ensinar. Isso é se sujeitar, para que então possamos nos levantar como consequência da sujeição, com graça, força e poder para se opor a tudo e qualquer força maligna que se levanta, a não ceder às pressões que sofremos. E ele diz que a palavra resistir é suportar algo sem danos. Ou seja, a palavra de Deus diz que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e nada nos causaria dano, porque
no sangue de Jesus nós temos autoridade. Ele é o nome que está acima de todo nome. E Ele é aquele que então, como consequência, também nos faz avançar, nos faz sempre ir adiante, nos faz sempre se mover e ir para frente, progredir. Por isso o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o autor e consumador da minha fé. E quando vamos para essa série, queridos, eu creio que o Senhor tem muito para liberar no nosso coração no mês de dezembro. Então abra o seu coração para esse novo mês, para aquilo que Deus deseja comunicar através dessa temática: sujeitar, resistir e avançar. Como se encontra a sua vida de sujeição a Deus, submissão a Deus, como se encontra a sua resistência na batalha contra as opressões do mal, contra aquilo que se levanta como malignidade contra a sua vida, contra a sua casa e a sua família, como se encontra a sua resistência, e como você se encontra diante do chamado de Deus para nós avançarmos, progredirmos, nos mover, ir adiante. Como se encontra isso na sua vida, na sua casa e na sua família? Você é alguém que está avançando ou é alguém que está regredindo? Você é alguém que está sendo sucumbido e oprimido ao ponto de quase naufragar e morrer afogado? Ou você é alguém que está cheio de fôlego e de força, nadando contra as marés e opressões do sistema e do inimigo? Você é alguém que tem gastado tempo se sujeitando a Deus, ao ponto de zelar pelo teu tempo com o Senhor diariamente? Porque quero te dizer uma coisa: o cristianismo não é uma mágica. O cristianismo é um processo de impacto, de confronto e de transformação diária. Por isso que o evangelho, a boa notícia, não é primeiro te chamando para a vida, é te chamando para a morte. Porque você precisa morrer, para que então depois você ressuscite, e então viva a plenitude da vida em abundância que Cristo pode dar. Mas há um processo: morte, ressurreição e depois vida. Tem muita gente que anseia a vida, mas não quer morrer. Não quer morrer para si. Anseia a vida, mas não quer morrer e passar pelo processo de ressurreição. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não ressuscitou no outro dia. Passou-se 3 dias. Há um tempo. Então agora, queridos, nós vamos entender aquilo que Paulo entendeu. Ele tinha um anseio de fazer parte dos sofrimentos de Cristo, para que então ele também pudesse fazer parte do poder da ressurreição, e então ele pudesse agora ser achado em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ser achado na vida. Aleluia. E hoje, queridos, eu gostaria de compartilhar em cima dessa nova série. O tema do episódio de hoje é: coloque todas as coisas no seu devido lugar. Organize-se. Coloque todas as coisas no seu devido lugar. Organize-se. Muitas pessoas vivem bagunçadas dentro de si, atrapalhadas sobre aquilo que tem ou deixa de ter. Porque você já viu alguém que vive bagunçado? Você já entrou dentro de um quarto ou de uma casa bagunçada? A pessoa nunca sabe nem o que ela tem, ao ponto de quando ela tem disposição e se sujeita a organizar, ela começa a encontrar e fala: nossa, nem sabia que eu tinha mais isso. Nossa, de onde surgiu isso? Porque a bagunça em si faz você perder de vista coisas importantes que você tem, e muitas vezes não se utiliza. Por quê? Porque está bagunçado.
Com quem está bagunçado, aquilo que é importante, aquilo que é útil, muitas vezes fica escondido. Então nós precisamos, queridos, colocar as coisas no seu devido lugar. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar. Mas para isso nós precisamos ter mais do que disposição, disponibilidade. Se eu entrar dentro de um quarto bagunçado e dizer: hoje eu estou cheio de disposição, mas eu não ter disponibilidade, nada vai adiantar. Porque eu tenho disposição, mas eu não tenho disponibilidade para fazer o que tem que ser feito. Então, mais do que disposição, nós precisamos ter disponibilidade para nos sujeitar aos processos de organizar todas as coisas. Ser organizado dá trabalho. A nossa casa nos ensina isso, não é todo dia, queridos, esse trabalho? Você organiza, daqui a pouco você vai se utilizando, daqui a pouco bagunçou de novo, daqui a pouco tem que limpar de novo, organizar de novo. Como diz as mulheres, às vezes o trabalho de casa parece que é ingrato. Quanto mais você faz, mais tem para fazer. Assim também é na vida de todo aquele que crê. Quanto mais você faz, você organiza, você vai vendo que daqui a pouco você tem que fazer de novo, daqui a pouco você tem que fazer de novo. Você toma café da manhã, você acorda, está tudo limpo. Você toma café da manhã, tem louça, tem coisas para organizar, sujeira para tirar. Aí você organiza, limpa tudo e guarda. Daqui a pouco vem o almoço, faz aquela bagunça de novo. Aí daqui a pouco limpa. Agora está tudo certo. Daqui a pouco vem o café da tarde, aí limpa. Aí daqui a pouco vem a janta, faz aquela bagunça de novo, daqui a pouco limpa. A vida é assim. Nós precisamos entender que é uma contínua disposição e disponibilidade de se sujeitar a colocar tudo no devido lugar todos os dias, a organizar todos os dias. Tem muita gente que larga a mão e vive tudo bagunçado e atropelado. Se nós não lavarmos a louça dentro de casa, o que vai acontecer? Começa a juntar bicho, começa a atrair mosca, começa a cheirar mal. Sabe, queridos, quem vive bagunçado é isso que acontece. Começa a atrair bicho, começa a cheirar mal. Por isso nós precisamos continuamente nos lavar pelo poder regenerador da palavra. Por isso todos os dias nós precisamos passar o bom perfume de Cristo. Por isso todos os dias nós precisamos mais do que disposição, disponibilidade para nos sujeitar àquilo que tem que ser feito, para que então possamos resistir e avançar dia após dia. E aqui nós vamos para o texto de Tiago. John Maxwell, ele é um escritor, e ele diz que o livro de Tiago é para ser lido de pé e em alta voz, porque o livro de Tiago, ele nos chama à prática. Ele diz que quem tem fé precisa corresponder com ação, porque senão a fé é morta. Tiago, ele chama de autoiludido aquele que se compromete em fazer algo, mas nunca faz. Ele chama de autoiludido. Tiago, queridos, ele diz o seguinte, com a sua carta: se você diz que ama a Deus, então mostre com as suas atitudes. Por isso ele diz na sua carta: não ame só de língua, mas com atitudes. O cristianismo, ele não é simplesmente uma teoria ou uma filosofia, ele é um estilo de vida prático, que devemos todos os dias buscar e viver.
O Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Se eu me ausento da palavra, então eu não tenho luz, eu tenho trevas. Então os meus caminhos também vai ser de escuridão. Então todo aquele que se ausenta de ser iluminado todos os dias pela palavra, vive em trevas, vive em escuridão. Tiago, na sua carta, nos chama a uma prática, a ter uma vida de fé prática, demonstrada com a vida. Gosto muito do pensamento de A.W. Tozer, que ele diz o seguinte: que o diabo conhece a Bíblia melhor do que a gente, e ele continua sendo diabo, porque a diferença não está em conhecer, mas em praticar. O diabo conhece a Bíblia e ele continua sendo diabo, porque o segredo não está em conhecer, mas em praticar. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa, mas por que ele é diabo? Porque ele não pratica, porque ele não vive. E assemelha-se a ele quem assim também o vive. Conheço a Bíblia. Querido, se você andar na rua e conversar com andarilhos, pessoas em condição de rua, grande parte deles, ontem eu estava conversando com um, aqui na porta da igreja, irmãos, o que ele citou de Bíblia para mim, e falou de Bíblia, mas ele estava instalado, que ele tinha acabado de fumar uma pedra, ele estava até alterado, mas conhece a Bíblia, mas não adianta de nada conhecer a Bíblia, se a gente não viver. Aleluia. O Senhor, Ele quer organizar o nosso coração e o nosso viver. O Senhor quer colocar todas as coisas no seu devido lugar. Amém? Aí aqui Tiago no capítulo 4 fala: de onde vêm as guerras e as brigas entre vocês? De onde vem? Então ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então as guerras e as brigas, na verdade é uma crise existencial, é uma crise interior do ser humano, bagunçado. Porque o único que pode trazer resolução e solução para o nosso interior se chama Jesus. Se não nos rendermos a Jesus, não no sentido de dizer que cremos, mas vivermos como quem crê, seguindo os passos dele, de nada vai resolver. Então a bagunça do ser humano, a complexidade interna, faz criar bagunças e complexidades externas, ou seja, no sistema, nos relacionamentos. Todos os problemas que as pessoas têm de relacionamento com outros, na verdade, se você analisar, o problema na verdade está dentro dela, mas ela quer jogar no outro. Eu chamo isso de síndrome de Adão e Eva. Por quê? Quando Deus veio ter com Adão, diz: por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí quando foi para Eva, não, foi a serpente. Aí a serpente não tinha para quem jogar, ficou para ela. Não, queridos, nós precisamos ser vacinados contra essa síndrome. Porque a bagunça em si, da onde nós vivemos no dia a dia, a causa das guerras e brigas, é muitas vezes, queridos, a falta de humildade, de reconhecer que está errado e pedir perdão. Muitas vezes é de se humilhar, mesmo tendo razão. Manter a paz e ter o coração do outro. Tiago nos ensina que muitas das vezes, de onde vem todo o caos externo, na verdade é um caos interno.
E as resoluções externas vão ser resolvidas somente quando a gente se abrir para ter resoluções internas. Aqui nós vamos vendo Tiago pontuando algumas coisas que são essas paixões que guerreiam dentro de nós. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Aí ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou é em vão que as escrituras afirmam que o Espírito, ele tem ciúmes de nós? Então diz que o Senhor, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ou seja, o que é essas guerras interiores? Esses conflitos que temos, é muitas vezes por conta de inveja, é muitas vezes por querer cobiçar coisas. E você vê o vazio dessas pessoas bagunçadas, e que não se sujeitam a colocar as coisas no seu devido lugar e se organizar. Eu quero tanto um carro. Irmãos, uma vez uma pessoa queria tanto um carro, que ela falava. Aí ela conseguiu o carro, mas na outra semana um irmão conseguiu um carro, e ela foi andar no carro do irmão. Ela não tinha nem pagado a primeira parcela, a realização dela já foi embora. Inveja. Porque coisas em si não vai satisfazer o nosso interior. Muitas vezes as pessoas procuram fora a paz que só aquele que, quando entra dentro, pode trazer, que é Cristo. Então, queridos, fala que a causa dessas guerras interiores é inveja, é cobiça, é matar. Às vezes não é matar no literal, mas é matar no sentido de dizer: fulano morreu para mim, fez o que fez, fulano morreu para mim. Olha que palavra pesada. Quantos já ouviram essa expressão? Você já ouviu essa expressão? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Fulano morreu para mim, acabou. Nós precisamos aprender com o mestre, nós precisamos aprender com Jesus. Jesus sabia que Judas ia trair ele, e quando Judas vem dar um beijo nele, o que ele chama? Judas, amigo, por que faz isso? Irmão, como nós precisamos de Jesus, como nós precisamos aprender com Jesus. Ele diz que aquele que se constitui amigo do mundo também se intitula inimigo de Deus. Ele diz que o motivo dessas guerras também interiores, de paixões e prazeres, é porque muitas vezes as pessoas estão flertando e caindo na tentação daquilo que o mundo pode oferecer. Olha como ele chama essa geração que assim o faz. Ele chama adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? O que é o adultério? O adultério é alguém comprometido que sai fora do comprometimento e se relaciona com o outro fora da aliança, quebrando em si a aliança. Aqui Tiago fala para a igreja dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo faz de vocês inimigos de Deus? Amigo, amizade, o que é amizade? Amizade é aquele que está próximo. Amizade não é aquele que está distante, amizade é aquele que está próximo. Amizade é aquele que tem intimidade, amizade é aquele que tem liberdade.
Ele está dizendo o quê? Vocês estão mais próximos do mundo do que próximos daquilo que é a realidade do céu. Vocês estão cada vez mais íntimos com as coisas do mundo e menos íntimo com as coisas do céu. Vocês estão dando mais liberdade para o mundo do que dando liberdade para o meu espírito agir. Por isso ele chama de adúlteros, ou seja, de alguém que estava dentro do compromisso e da aliança, mas que saiu fora, se relacionando com outros. Nós precisamos entender, queridos, que nos aproximar do Senhor nos vai fazer então ser amigos do Senhor, vai fazer que tenhamos intimidade com o Senhor, ao ponto de termos liberdade com Ele. O mundo, a Bíblia diz que o pecado no começo tem a aparência de ser bom, mas o seu final é morte. Tiago então diz que devemos humilhar o nosso orgulho. Ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele diz que o problema dessa complexidade em si, se resumindo tudo que eu falei, se chama orgulho. O pecado nos faz orgulhosos. Existe três vezes na Bíblia a citação de um monstro marinho chamado Leviatã. Isaías, Salmos e Jó fala de Leviatã. Leviatã fala para nós de um monstro do caos, fala do espírito do orgulho. Ele vem das profundezas das águas, ou seja, isso é uma realidade, um retrato. Leviatã fala de um monstro que cria caos chamado orgulho. E esse espírito do inferno tem muitas vezes feito pessoas dentro da própria igreja se manterem dominadas por ele, quando vivem para si e não vivem para a glória de Deus. Mas ele diz que ele dá graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. Deus, ele se opõe ao orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. Por isso, queridos, nunca perca a graça da humildade. Se humilhe diante do Senhor todos os dias. Por isso, a palavra de Deus diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Então Ele diz agora para nós: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpam as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, ele fala para nós pecadores, para nós limparmos as mãos. Só precisa limpar a mão quem está com a mão suja. E a mão em si fala de fazer, fala do que fazemos. Então aqui Tiago está dizendo o que? Pecadores, limpem as mãos. Ou seja, o que vocês estão fazendo precisa ser purificado, precisa ser lavado pela palavra, precisa ser conduzido pela palavra. E ele diz: vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é uma mente dividida? Eu sou do Senhor, mas eu também sou do mundo. É aquele que não sabe onde está, é o que está em cima do muro, como diz a expressão. Ele diz: vocês que têm a mente dividida, vocês que não têm uma mente que soma e multiplica para o reino, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Então ele nos chama a esse lugar. Ele fala: entristeçam-se, lamentam-se e chorem, troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará.
Por que ele fala, queridos, entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso de vocês por tristeza? Você teria alegria em fazer isso? Em trocar alegria por tristeza? Ele diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Por que, queridos, lamentem, entristeçam, chorem? Troquem a alegria por tristeza, porque morrer para si, tomar a sua cruz, não é fácil. É fácil você morrer para a sua vontade? Não é, queridos. Não é. Por isso ele diz: chorem, lamentem, entristeçam-se, humilhem-se. Por isso que nós precisamos viver uma vida de sujeição, se humilhando todos os dias na presença do Senhor, dizendo: eu sou um miserável e um pecador, Senhor, eu preciso do Senhor, ai de mim se não for o Senhor na minha vida, eu sou um pervertido, eu vivo e me entrego à desgraça, Senhor, ai de mim se não for o Senhor na minha vida. Senhor, por favor, Senhor, me envolve, me desenvolve, Senhor, no caráter do Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu me rendo diante de Ti, Senhor. É isso que Tiago está dizendo para a igreja. Nunca perca essa graça e prazer de se sujeitar e se submeter ao Senhor. O restante vai ser uma consequência voluntária. Se sujeite ao Senhor. Aí ele continua dizendo: pare de falar do seu irmão, de julgar o seu irmão, você não é juiz. Sabe, o apóstolo Paulo nos diz que ninguém olhemos mais segundo a carne, mas segundo Cristo. Ou seja, quando eu for olhar para o meu irmão, eu não posso olhar com o meu olhar carnal, o que eu acho, o que eu penso. Eu preciso olhar com o olhar de Cristo, através das lentes de Cristo. O que o Senhor vê, como o Senhor vê, aí tudo muda, tudo é diferente. Por isso ele diz: não julguem. Aí então ele continua dizendo: cuidado ao vocês falarem que vão fazer um plano, e vão começar um negócio, e vão ganhar dinheiro, que vocês vão para uma cidade, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Cuidado. Vocês são como a neblina, que ora aparece, ora dissipa e some. Vocês precisam mudar a forma de dizer, à medida que avançam: se Deus quiser, então eu vou fazer. Quem sabia que essa expressão é uma expressão bíblica? A gente sempre ouve: se Deus quiser, nós vai fazer, vai acontecer. Se Deus quiser, vai ser assim. É uma expressão bíblica, é um versículo bíblico. Se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A sujeição vai nos fazer, queridos, ao invés de julgar, amar, ter fé e acreditar no irmão. A fé, a partir de um lugar de sujeição, vai fazer com que então tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou viver, eu sujeito ao agir e à ação do Espírito. Tudo é total dependência. A palavra sujeição é dependência. O Senhor nos chama a ser dependentes dEle todos os dias da nossa vida. Senhor, o que o Senhor deseja? O que o Senhor quer nisso? O que o Senhor quer aqui? Conflitos vão ter, mas eu preciso, a partir desse lugar de sujeição à palavra e ao poder do Santo Espírito, deixar que Ele coloque todas as coisas no seu devido lugar, que Ele então me organize de dentro para fora. E ele termina dizendo: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz isso, está pecando. Ou seja, aquele que sabe que tem que fazer o bem, mas não faz, está então trazendo para si condenação, porque sabe o que tem que fazer, mas não faz. Eu sei que eu tenho que tratar bem minha esposa, mas se eu não faço, eu estou pecando. Eu sei que eu preciso tratar bem meu esposo, mas se não faço, estou pecando.
Eu sei que eu tenho que tratar bem os meus filhos, mas se eu não faço, também estou pecando. Eu sei que eu tenho que tratar bem os funcionários, se eu não trato, eu estou pecando. Eu sei que eu tenho que tratar bem os meus patrão, porque se eu não faço, eu estou pecando. Eu sei que eu tenho que fazer o bem para aquele que está passando na rua, eu preciso dar atenção, porque se eu não faço, eu também estou pecando. Se eu não trato o padeiro, o açougueiro, ou a pessoa no trânsito bem, nisso estou pecando. Por isso todos os dias nós precisamos orar: Senhor, nos livra de todo mal e nos ajuda a fazer o bem, independente a quem. Aleluia. Essa é a chamada do Evangelho, de forma prática, que Tiago nos coloca, dizendo: coloque as coisas no seu devido lugar, organize-se. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de você. Por isso, não flerte com o mundo, mantenha-se fiel ao seu amigo Espírito Santo. Deixa ele te conduzir, porque a Bíblia diz para nós, Jesus, ele diz que o Espírito da verdade nos conduziria a toda a verdade. Então seja fiel ao Espírito da verdade, porque ele vai te conduzir a toda a verdade, ou seja, ele vai te libertar do engano, da mentira, do falso, do errado. É a verdade. Por isso, queridos, nós precisamos, para avançar, entender que precisamos deixar o Senhor organizar a gente de dentro para fora, porque é de onde vêm as guerras e as brigas. As contendas externas, na verdade, é um reflexo da contenda que o ser humano tem dentro, que só Jesus pode resolver. Deixa Ele organizar a sua vida todos os dias, deixa Ele colocar tudo no seu devido lugar, deixa Ele fazer de você homem, o homem que você precisa ser, deixa Ele fazer de você mulher, a mulher que você precisa ser, deixa Ele fazer de você o profissional que você precisa ser, o pai e a mãe que você precisa ser. Deixa o Espírito Santo organizar todas as coisas dentro de você, para que você consiga então agora organizar fora. Aleluia, queridos. Aleluia. Deixa Ele te organizar de dentro para fora. O Senhor nos chama nesse tempo a um lugar de sujeição, e como consequência, a resistência vai acontecer e o avanço vai acontecer. Como diz de forma profética na bandeira da nossa nação, ordem e progresso. Tudo aquilo que se organiza e tem ordem vai progredir. Aleluia. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas o crescimento vem de Deus. Faça sua parte, planta e rega. Deixa Deus dar o crescimento no tempo dele. Ah, mas meu esposo, minha esposa não muda. Ah, mas fulano não muda. Tudo bem, ele não está mudando, mas à medida que você insiste e persevera, você está mudando. A gente precisa parar de querer fazer para ver no outro. A gente precisa começar a fazer para o outro, para ver na gente. Por isso que muitas pessoas estão doentes, porque Provérbios diz que esperança adiada adoece o coração. Pare de fazer para o outro com a expectativa daquilo que o outro vai te responder. Faça entendendo que quando você faz o bem para as pessoas, você está fazendo um bem para si. Ah, mas a pessoa me tratou mal. Tudo bem, cada um dá o que tem. Eu tenho bem para dar e não mal. Aleluia. Queridos, deixa o Senhor organizar aquilo que está bagunçado. Talvez o seu tempo com Deus está bagunçado. Você nem lembra o que é mais abrir sua Bíblia. Você não lembra às vezes. Qual foi a última vez que você começou a orar e perdeu a hora orando? Você nem lembra, às vezes,
A última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? Às vezes, você já nem lembra mais. O cheiro dele, o abraço dele, o envolver dele. Mas sempre há oportunidade para recomeçar, para fazer o que tem que ser feito. E hoje é o dia oportuno do Senhor. Ele quer organizar algumas coisas dentro de nós. Ele quer colocar algumas coisas no seu devido lugar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Parece que está acabando. Feche seus olhos no seu lugar. Abre seu coração para Ele. Começa a pontuar com Ele no seu lugar algumas coisas que estão bagunçadas na sua vida e que precisa ser organizada. Você precisa deixar Ele mexer. Abre o seu coração para Ele. E diz: Senhor, pode entrar nesse lugar. Pode fazer o que tem que ser feito. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, organiza. O Senhor tem acesso, então eu te dou total liberdade. A carta que Jesus escreveu, uma das cartas que Jesus escreveu em Apocalipse, diz que o Senhor está à porta e bate. Se a gente abrir, Ele vai entrar e Ele vai ceiar com a gente. Sabe, aqui essa carta era para uma igreja que colocou Jesus para fora. Uma igreja que funcionava, participava das coisas quando dava, tentava viver metricamente correto e reto. Mas Jesus fala que Ele estava fora das decisões, fora das escolhas, fora dos pensamentos, fora dos sentimentos, fora do andar daquela igreja, fora do fazer daquela igreja. E Jesus diz: eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear, eu vou ter comunhão com você. Quero ser seu amigo. Eu não desisto de você, eu insisto. Deixa eu entrar e organizar. Não faça sozinho, fala: Espírito Santo, vamos fazer juntos. Me ajuda a organizar, está tudo bagunçado. Meus sentimentos, meus pensamentos, meu casamento, meu trabalho, minhas finanças, meus relacionamentos, está tudo bagunçado. Fala para eles: eu te dou liberdade, me ajuda a organizar e colocar cada coisa no seu devido lugar, para que quando eu precisar, eu possa achar, possa me ser útil no dia a dia. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, rendidos diante de Ti, Senhor, e abertos para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Livra-nos de ser nariz empinado, Senhor, orgulhosos, autossuficientes. Livra-nos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender esse lugar de sujeição, que é um lugar de total dependência e rendição em obediência. Eis-nos aqui, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Faz em nós, Senhor, para depois fazer através de nós.
Esse é o nosso clamor e a nossa oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, que a comunhão doce, envolvente e confrontadora ao mesmo tempo do Espírito Santo, seja sobre todo aquele que crê hoje e sempre. Quem crê diz amém. Amém, queridos. Vamos aplaudir o Senhor.